vendedora de doces foi humilhada por mães ricas, mas uma criança revelou sua verdadeira história. O salão estava cheio de vozes, gargalhadas e sons de taças se chocando. Mas em um canto, um silêncio pesado parecia crescer. Não era o tipo de silêncio confortável. Era aquele que antecede algo que ninguém espera. Um silêncio que corta o ar e prepara o terreno para um momento que ficará gravado na memória. Entre vestidos caros e perfumes importados, uma mulher simples segurava firme a alça gasta da cesta de doces. Não era apenas o peso do que carregava nas mãos, mas o peso invisível do que já tinha enfrentado na vida. Seus olhos percorriam o ambiente como quem sabe que está sendo observada, mas não por admiração. A tensão estava ali, latente, como uma tempestade prestes a cair. E cada segundo parecia esticar o tempo. A respiração dela se tornava mais profunda. Não por medo, mas pela consciência de que estava prestes a enfrentar mais um teste. Ela não tinha ideia de como aquele dia mudaria tudo. Nem que a verdade, guardada por tanto tempo, encontraria seu caminho para ser revelada diante de todos. O silêncio, antes da tempestade. O salão estava vivo, iluminado por lustres que espalhavam uma luz dourada sobre os rostos impecavelmente maquiados e os trajes caros. O som de risadas ecoava entre mesas cobertas por toalhas de linho e taças cheias de espumante, criando uma atmosfera que, para qualquer convidado, era sinônimo de conforto e prestígio. Mas para ela, cada som parecia distante, como se estivesse dentro de uma bolha onde o ar era mais pesado. No meio de todo aquele brilho, havia uma sensação estranha crescendo, quase imperceptível para quem estava ali apenas para se divertir. Era um silêncio diferente, não porque o barulho tivesse cessado, mas porque dentro dela algo se calava. Um instinto antigo, forjado por anos de enfrentar olhares e julgamentos, dizia que aquela noite não passaria em branco. Ela segurava firme a alça de couro gasta da cesta de doces. Não era apenas um objeto de trabalho, era parte da sua história, marcada por cada passo que havia dado nas ruas, por cada dia de calor intenso ou frio cortante. Aquele peso nas mãos não vinha só dos doces cuidadosamente embrulhados, mas também de anos carregando responsabilidades que poucos conseguiriam suportar. A cada passo lento entre as mesas, sentia o chão polido sob seus pés cansados, um contraste cruel entre o mundo que ela conhecia e aquele no qual agora caminhava. Era como entrar em território inimigo, onde cada gesto poderia ser interpretado. Cada detalhe do seu corpo e da sua roupa serviria de motivo para comentários. Os cheiros se misturavam no ar. O perfume caro das convidadas, o aroma dos pratos sofisticados servidos pelos garçons, e mais perto dela, o doce familiar de açúcar e chocolate que escapava da cesta. Era um perfume que carregava memórias, lembranças de noites virando madrugada na cozinha, mexendo panelas, medindo ingredientes com a precisão de quem não podia errar, porque cada doce vendido significava dinheiro para pagar algo importante. Ela andava com passos medidos, não porque tivesse medo, mas porque sabia que precisava manter o controle, como sempre fazia quando entrava em um lugar onde não se sentia bem-vinda. As conversas seguiam ao redor, mas ela percebia algo por trás das palavras. Eram pausas mínimas, mudanças sutis no tom de voz quando passava por perto, como se as pessoas mudassem de assunto para evitar constrangimentos, ou pior, para fazer comentários que não queriam que ela ouvisse. Ainda assim, ouvia. Ouvir sempre fora inevitável. Ao longo dos anos, aprendera que o silêncio antes de um ataque raramente é vazio. É um silêncio que se enche de intenções, de julgamentos não ditos, de desprezo mascarado por formalidades. Ela respirou fundo, sentindo a tensão subir pelo corpo, mas manteve o queixo erguido. Não havia escolha, não naquela noite. A vida já tinha lhe mostrado que momentos assim eram inevitáveis, mas também que a forma como reagia poderia definir muito mais do que apenas aquela situação. Ao seu redor, tudo parecia continuar normalmente, mas dentro dela, uma tempestade se armava. Não era uma tempestade de medo, e sim de resistência. Uma força que vinha de saber que, não importa o que acontecesse,
Ela não poderia permitir que o que aquelas pessoas pensavam determinasse quem ela era. Os minutos pareciam se estender, cada passo mais lento do que o anterior. Ela olhava para frente, focando no objetivo simples de cumprir seu trabalho, vender o que tinha preparado com tanto cuidado. Mas, no fundo, sabia que aquela não seria apenas mais uma noite de vendas. O ar estava carregado, não com a expectativa feliz de uma festa, mas com algo que ela reconhecia bem, o prenúncio de um confronto. Não sabia quando viria, nem de que forma, mas sentia nos ossos que estava perto, e de alguma forma, essa certeza a deixava mais alerta, pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Era como sentir o cheiro da chuva antes de ver as nuvens, como ouvir o vento mudar de direção e saber que algo grande se aproxima. Ela já havia vivido o suficiente para reconhecer os sinais. A diferença é que, desta vez, não estava nas ruas, entre desconhecidos que passavam rápido demais para se importar. Estava cercada por pessoas que se conheciam, que tinham suas próprias hierarquias, e que, para elas, ela não passava de uma intrusa. E esse era o tipo de ambiente onde as palavras podiam machucar tanto quanto as ações. Enquanto se aproximava da primeira mesa, a mão ajustou automaticamente a posição da cesta, como se quisesse protegê-la. Não havia apenas doces ali. Havia pedaços de uma vida inteira, de batalhas que ninguém conhecia, de noites em claro e dias longos. Cada doce representava muito mais do que sabor. Representava sobrevivência, sacrifício e um amor que não precisava ser explicado. E talvez fosse exatamente por isso que, mesmo sentindo a tensão aumentar, ela não recuava. Porque sabia que, acontecesse o que acontecesse, sua história era muito maior do que qualquer humilhação que estivesse prestes a enfrentar. Olhares que ferem mais que palavras. Ela já havia aprendido, desde cedo, que nem sempre a violência vinha acompanhada de gritos ou empurrões. Muitas vezes, o golpe mais certeiro era dado através de um simples olhar. E naquela noite, entre taças brilhantes e conversas carregadas de vaidade, esses olhares vinham como facas invisíveis. Cada rosto virado em sua direção carregava um julgamento silencioso, mas tão pesado que parecia pressionar o ar ao redor dela. Era o tipo de olhar que não busca conhecer, mas classificar. Medir alguém em segundos e decidir, sem uma única palavra, qual é o seu lugar. E naquele ambiente, já haviam decidido que o dela não era ali. O primeiro contato visual foi rápido, mas suficiente para estabelecer o tom. Uma mulher de vestido cintilante, pulseiras que tilintavam a cada movimento, ergueu os olhos do celular apenas para examiná-la de cima a baixo. A expressão que se formou no canto da boca não foi de curiosidade, mas de deboche contido. Em seguida, vieram outros olhares, cada um com uma variação do mesmo sentimento. A sobrancelha arqueada que diz, "Quem te convidou?" O sorriso falso que encobre o incômodo. A indiferença calculada para deixá-la invisível e, ao mesmo tempo, exposta. Ela continuava caminhando entre as mesas, mas podia sentir esses julgamentos grudando nela como uma sombra. Não era apenas desconforto. Era um ataque silencioso, uma forma de colocar barreiras sem precisar falar. Ao mesmo tempo em que essas mulheres conversavam entre si sobre viagens, festas e negócios, seus olhos desviavam rapidamente para a cesta, depois voltavam para o rosto dela, como se analisassem um objeto estranho, fora de contexto. Não precisavam dizer nada para que ela entendesse. Aos olhos delas, ela não passava de uma intrusa tentando sobreviver em território onde não pertencia. O mais cruel era como essas expressões se encaixavam perfeitamente em um padrão que ela conhecia bem. Eram os mesmos olhares que já havia recebido nas ruas, nos ônibus lotados, nas portas de lojas de luxo onde sabia que não seria bem-vinda. E todos tinham algo em comum: a certeza arrogante de que a posição de quem olha é sempre superior à de quem é olhado. Mas havia algo que essas mulheres desconheciam. Elas não sabiam que cada olhar desse tipo só reforçava uma força silenciosa dentro dela, uma resistência que não nasceu do orgulho vazio, e sim da necessidade de seguir em frente. Ainda assim, mesmo com essa força,
não deixava de doer. Porque por mais que o corpo se acostume, o coração sempre sente. Não havia como impedir que as memórias se misturassem àquele momento. Lembranças de outras humilhações, de outras vezes em que fora reduzida a um estereótipo antes mesmo de ter a chance de se apresentar. Essas lembranças se infiltravam no presente como uma ferida que nunca cicatrizou por completo. E naquela festa, cada olhar parecia reabrir essa ferida, lembrando-a de que, para muitos, ela nunca passaria de uma vendedora de doces. O som ao redor parecia diminuir quando esses olhares se cruzavam com o dela. Era como se, por alguns segundos, todo o barulho da festa fosse substituído pelo eco de uma pergunta que já havia ouvido, de formas diferentes, tantas vezes. O que você está fazendo aqui? Mas dessa vez, a resposta não viria com palavras. Ela responderia apenas permanecendo, mantendo-se firme, seguindo adiante com sua cesta, porque mesmo que tentassem reduzi-la com olhares, a vida já tinha lhe ensinado que a dignidade se mantém na postura, não na aprovação dos outros. A primeira ferida. Muito antes daquela noite, antes mesmo de carregar a cesta de doces pelas ruas, ela já conhecia o gosto amargo do preconceito. Era ainda criança quando sentiu pela primeira vez o peso de ser vista como menos. Lembra com clareza de estar na porta da escola, segurando um caderno velho e gasto, enquanto algumas meninas riam do seu uniforme desbotado. Não riam alto o suficiente para chamar a atenção dos professores, mas riam o bastante para que ela soubesse que era o alvo. Não havia nada que pudesse fazer naquele momento, além de fingir que não ouvia, mesmo sentindo cada gargalhada perfurar como agulhas. O tempo passou, mas aquela cena ficou gravada, não porque fosse a pior, mas porque foi a primeira ferida que mostrou que o mundo não tratava todos da mesma forma, que para alguns bastava existir para ser motivo de julgamento. Desde então, ela aprendeu a se mover com cuidado, a observar antes de agir, como quem caminha por um campo minado invisível. Essa cautela se tornaria parte dela, moldando seus gestos, sua forma de falar e até a maneira como olhava para as pessoas. A lembrança daquele dia sempre voltava quando ela sentia olhares parecidos. Era como se o tempo não tivesse passado, e a mesma menina de uniforme gasto estivesse ali, exposta, vulnerável. Mas havia uma diferença. Agora, ela carregava não só as cicatrizes das feridas antigas, mas também a força que nasceu delas. Sabia que sobreviver ao primeiro golpe tinha lhe dado algo que ninguém podia tirar: a capacidade de suportar o próximo. Ainda assim, isso não tornava o impacto menor. Cada vez que acontecia, algo dentro dela revivia aquela sensação de injustiça. Ao longo dos anos, a vida repetiu a lição de várias formas. Às vezes, era um cliente que, antes de comprar, perguntava se ela realmente havia feito os doces, como se duvidar fosse natural. Outras vezes, era o segurança de uma loja a seguindo discretamente pelos corredores, achando que ela não percebia. Percebia sim, mas aprendeu que nem sempre valia a pena reagir. Havia um tipo de dor que se guardava, não por fraqueza, mas porque não havia espaço para lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Naquela noite, quando os olhares de desprezo começaram a surgir, ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Não precisava ouvir as palavras, pois já havia vivido aquela cena tantas vezes que reconhecia cada detalhe. O silêncio carregado, os sorrisos falsos, o desdém disfarçado de indiferença, tudo fazia parte de um roteiro que ela conhecia de cor. E embora cada situação fosse única, todas se conectavam a um ponto de origem. Aquela primeira ferida, antiga, mas sempre presente. Havia quem dissesse que o tempo cura tudo, mas ela sabia que não era bem assim. O tempo apenas ensina a conviver com a dor. A diferença é que, com o passar dos anos, ela havia aprendido a transformar essa dor em combustível. Talvez fosse isso que a mantinha de pé naquela festa, com a cabeça erguida e os passos firmes. Não para provar algo àquelas pessoas, mas para provar a si mesma que nenhuma ferida, por mais antiga que fosse, tinha poder para fazê-la desistir.
O valor invisível. Ela sabia que, para muitos ali, era apenas mais uma mulher simples tentando vender doces em um evento sofisticado. Não enxergavam nada além disso, e talvez nem se dessem conta de que cada detalhe do que ela carregava tinha um significado profundo. A cesta que sustentava com firmeza não era apenas um recipiente para guloseimas. Era um símbolo silencioso de uma vida inteira de escolhas difíceis, renúncias e batalhas vencidas sem testemunhas. Dentro dela, cada doce representava horas de trabalho, mas também fragmentos de uma promessa feita a si mesma e a alguém que já não estava mais ali. Enquanto caminhava pelo salão, sentia que ninguém percebia a verdadeira dimensão daquilo que trazia. Não viam as madrugadas passadas na cozinha, o som das panelas, o cheiro do açúcar derretendo, as mãos queimadas pelo vapor. Não sabiam que por trás de cada embalagem colorida havia um pedaço de história, uma razão para continuar. Para eles, era apenas trabalho humilde. Para ela, era o elo que a mantinha firme em um mundo que muitas vezes parecia querer empurrá-la para fora. O valor do que carregava não estava no preço que poderia cobrar, mas no que aquilo representava. Havia um propósito escondido, uma causa que ela não anunciava porque não precisava de aprovação. Talvez fosse ajudar alguém que dependia dela. Talvez fosse manter viva a memória de um sonho antigo. Talvez fosse simplesmente provar que ainda era possível se reerguer depois de tudo o que passou. Mas fosse qual fosse a razão, ela não a oferecia em palavras. Guardava-a como quem guarda um segredo precioso, revelado apenas para quem fosse capaz de olhar além do óbvio. As pessoas à sua volta viam a superfície. Viagem recente para o exterior, vestido de grife, conversa sobre negócios. Ela via outra coisa. Via o quanto todos estavam distraídos demais para notar que a verdadeira riqueza não estava no brilho das joias, mas na força de quem insiste em continuar. E sabia que essa força, mesmo invisível para a maioria, era o que realmente importava. Ao passar por um grupo de mulheres, ouviu uma delas comentar baixinho sobre o atrevimento de alguém como ela estar ali. Fingiu não ouvir, mas por dentro, pensou que atrevimento maior era subestimar alguém sem conhecer sua história. Elas podiam medir valor por aparência, mas o valor real não se mede assim. O verdadeiro valor, o dela, não estava à venda e nem dependia de reconhecimento. Era algo construído peça por peça, dia após dia, com um tipo de riqueza que o dinheiro não compra. A dignidade de quem luta e não se dobra. Vozes que ecoam na alma. Os sons da festa se misturavam em um turbilhão confuso de risadas altas, brindes e conversas superficiais. Mas havia outra camada de som que só ela parecia ouvir. Eram as vozes que vinham de todos os lados, disfarçadas em cochichos ou em frases soltas ditas com intenção calculada. Não eram palavras gritadas para todos, mas cada sílaba parecia ter sido moldada para atingir diretamente quem passava com aquela cesta de doces. Algumas falavam do preço, insinuando que era alto demais para algo tão simples. Outras, mais afiadas, se questionavam se alguém realmente compraria. E havia aquelas que, mesmo sem mencionar diretamente, deixavam claro que a presença dela incomodava. Mas o que mais pesava não eram apenas essas frases soltas. Eram as memórias que elas despertavam. Cada comentário que surgia naquela noite encontrava eco em palavras antigas, ditas em outros lugares, por outras pessoas, em momentos em que ela também estava tentando apenas seguir seu caminho. Lembranças de quando ouviu que trabalho assim é para quem não estudou, ou que isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Lembranças de clientes que pediram desconto como se o esforço dela não tivesse valor, de conhecidos que sugeriram que ela procurasse algo melhor, como se vender doces fosse motivo de vergonha. Aquele salão, com toda a sua opulência, parecia amplificar essas vozes. Não porque fossem mais cruéis do que as que já tinha ouvido, mas porque se somavam a um coro que ela carregava dentro de si há anos. E esse coro tinha o poder de abalar até os mais fortes, porque não se limitava ao presente. Ele trazia de volta cada momento em que foi subestimada, ignorada, ou tratada como se não tivesse nada a oferecer além de um produto barato. Mesmo assim,
havia aprendido algo ao longo da vida. Não se cala o que vem de fora, mas é possível controlar como essas vozes ecoam por dentro. Naquela noite, ela se esforçava para fazer isso, focando nos sons que realmente importavam. O farfalhar do papel que embrulhava os doces, o tilintar suave das moedas que guardava com cuidado, a respiração compassada que mantinha para não se deixar levar pela raiva ou pela tristeza. Eram esses sons que a lembravam de que cada passo dado ali tinha um propósito maior. Ainda assim, era impossível ignorar por completo o peso do que ouvia. As vozes maldosas tinham um jeito de entrar pelas frestas mais pequenas, se infiltrando na mente, tentando plantar a dúvida e a vergonha. Mas ela sabia que não estava ali para agradar, e sim para cumprir sua missão. E se aquelas palavras ecoavam na alma, que ecoassem como combustível, não como veneno, porque no fundo, a única voz que realmente importava era a dela própria, dizendo que não iria desistir, não naquela noite, nem em nenhuma outra. A força no caminhar. O chão brilhava sob a luz dos lustres, refletindo os passos dela como se quisesse registrar cada movimento. Caminhava sem pressa, mas com firmeza, como quem conhece bem o peso que carrega e sabe que não pode se dar ao luxo de tropeçar. Cada passo era o resultado de anos de disciplina, de madrugadas em claro, de dias em que o corpo pedia descanso, e ela, mesmo assim, seguia em frente. Não era apenas o ato físico de andar entre aquelas mesas luxuosas. Era a simbologia de atravessar um espaço que, para muitos ali, não era feito para ela. A cada mesa que passava, ajustava sutilmente a posição da cesta para proteger o conteúdo. Não havia ali apenas doces. Havia horas de trabalho meticuloso, receitas testadas e aprimoradas, marcas nas mãos de tanto mexer panelas, pequenas queimaduras que nunca cicatrizavam por completo. E mais do que tudo, havia um motivo profundo que a movia, algo que nenhum daqueles convidados poderia imaginar. Essa era a força que dava ritmo ao seu caminhar, que mantinha sua postura ereta mesmo quando os olhares tentavam dobrá-la. O salão inteiro parecia feito para intimidar. As conversas eram rápidas e carregadas de códigos que ela não fazia parte. As roupas eram impecáveis, os gestos calculados. Mas nada disso abalava o passo firme que ela mantinha. Sabia que, se deixasse a insegurança tomar conta, a derrota começaria ali mesmo. Então respirava fundo. Sentia o peso da cesta e lembrava de todas as vezes que caminhou em situações ainda mais difíceis. Essa força não nasceu de um dia para o outro. Foi construída aos poucos, a cada obstáculo superado, a cada vez que precisou levantar mesmo sem forças, a cada porta fechada que a obrigou a encontrar outra entrada. O caminhar dela era por si só uma declaração silenciosa. Eu tenho o direito de estar aqui. E não importava quantos cochichos ou olhares tentassem negar isso, porque sua presença era sustentada por algo muito mais sólido do que a opinião alheia. Enquanto avançava pelo salão, sentia que cada passo a aproximava de um momento decisivo. Não sabia ainda que forma ele teria, mas sentia a energia densa do lugar, como se algo estivesse para acontecer. E dentro dela, a força que mantinha seu caminhar não era feita de orgulho, mas de necessidade. Necessidade de seguir, de lutar, de mostrar. Não para os outros, mas para si mesma. Que nenhuma circunstância, por mais hostil que fosse, teria poder para fazê-la recuar. Um encontro inesperado. O salão estava repleto de vozes adultas, discursos vazios e risos carregados de julgamento. Mas foi uma voz pequena que rompeu a barreira invisível que a mantinha isolada. Ela passava entre as mesas com passos medidos, equilibrando a cesta como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Mantinha um sorriso contido, não para agradar, mas como um escudo, algo que a ajudava a suportar a atmosfera sufocante. Então, sentiu um olhar diferente. Não vinha de cima, nem de longe, mas da altura de onde a inocência ainda mora. Uma criança, sentada ao lado da mãe distraída, observava-a com atenção silenciosa, tão pura que parecia atravessar todas as camadas de preconceito daquele lugar. O rosto pequeno se inclinou levemente para a frente, ignorando o mundo adulto ao redor.
Os olhos dela desciam da cesta para o rosto da vendedora e voltavam, como se tentassem decifrar o que havia por trás dos embrulhos coloridos. Não havia pressa nesse exame. Era um olhar que não julgava pelo tecido do vestido, nem pelo valor que o dinheiro pudesse atribuir. Era um olhar que fazia perguntas sem abrir a boca, que buscava entender antes de concluir. E isso, naquele ambiente onde todos pareciam tão certos de suas verdades, era raro. A mãe continuava imersa na tela do celular, rindo de algo que mostrava às amigas. Não percebeu o momento em que a filha, com um gesto simples e corajoso, puxou levemente o vestido da vendedora para chamar sua atenção. Aquele toque foi como um rompimento súbito na barreira fria que a separava de todos. Pequeno, mas carregado de significado. Era o tipo de gesto que desfaz muros e constrói pontes silenciosas. A vendedora, surpresa, se abaixou levemente, deixando seus olhos alinhados aos da menina. O salão seguiu o mesmo. Brindes tilintando, conversas, risadas que ecoavam, olhares que pesavam. Mas para ela, tudo se afastou. Aquele instante não era parte da festa nem do desconforto da noite. Era algo à parte, um fragmento de humanidade em meio à indiferença. Naquele momento, não existiam classes, não havia preconceito. Havia apenas duas pessoas se reconhecendo no mais básico: a curiosidade e o desejo de conexão. Ela não podia saber, mas esse gesto inocente se tornaria a faísca que mudaria o rumo daquela noite. Muitas vezes, é preciso apenas um toque desarmado para interromper o ciclo da frieza e permitir que a verdade, há muito guardada, encontre espaço para emergir. E ali, diante de um salão que não imaginava o que estava prestes a acontecer, nascia a abertura para que sua história pudesse, finalmente, ser ouvida. A pergunta que mudou. Tudo. A criança olhou para a cesta por alguns segundos, com aquele tipo de atenção que só os mais novos têm, como se quisesse enxergar muito além do que os olhos alcançam. Seus dedos pequenos quase se moveram, hesitantes, como se quisessem tocar os embrulhos coloridos, mas ficaram suspensos no ar. Então, sem pensar, ela fez a pergunta que cortou o barulho da festa como uma lâmina. Moça, por que você vende doces? Não havia malícia, não havia ironia. Era curiosidade pura, sincera, tão direta que parecia impossível não responder. Mas para quem ouvia, a pergunta soava muito maior do que parecia. O salão não parou, mas para ela, tudo ficou em câmera lenta. O tilintar das taças, o burburinho das conversas, o arrastar das cadeiras, tudo perdeu importância. Aquele pequeno rosto, com olhos que buscavam respostas sem julgamentos, se tornou o único ponto de foco. Não era a primeira vez que escutava isso, mas havia algo diferente. Talvez fosse a forma desarmada como a pergunta foi feita, ou o contraste brutal entre a frieza do ambiente e a calorosa curiosidade daquela criança. Respirou fundo, e o ar pareceu mais pesado. Poderia responder de forma simples, como sempre fazia. Dizer que era o que sabia fazer de melhor, que era seu trabalho, que era assim que ganhava a vida. Mas algo na suavidade daquele olhar a fez sentir que não podia desperdiçar aquele momento. Não era apenas a criança que merecia a verdade. Havia algo naquele instante que pedia para ser dito em voz alta, como se a vida tivesse criado aquela brecha para que sua história saísse das sombras. Sentiu o silêncio se instalar entre as duas, e esse silêncio começou a chamar atenção. Algumas pessoas ao redor desviaram os olhos de suas conversas e observaram de longe, sem saber se por curiosidade ou incômodo. A mãe, finalmente percebendo o foco da filha, lançou um olhar rápido, avaliador, mas não interveio. Era como se, por algum motivo, o ambiente inteiro estivesse aguardando uma resposta. Por dentro, a pergunta reverberava de forma quase dolorosa, porque não se tratava apenas de vender doces. Era sobre noites em claro, sobre sacrifícios que ninguém via, sobre dias de dor disfarçada atrás de um sorriso profissional. Era sobre perdas que deixaram marcas invisíveis, sobre sonhos que pareciam distantes e ainda assim a mantinham de pé. E sem que a criança soubesse,
Havia acabado de destrancar uma porta que ela mantinha fechada a 7 chaves. Uma porta que, agora aberta, deixaria escapar verdades que nem ela imaginava ter coragem de contar ali, diante de todos. Fragmentos de uma verdade oculta. Ela sabia que responder à pergunta daquela criança significava muito mais do que satisfazer uma curiosidade. Era abrir uma porta que ela manteve trancada por anos, protegendo memórias e sentimentos que raramente vinham à tona. Inspirou fundo e por um instante hesitou. Seu olhar percorreu o salão. Rostos atentos, alguns por simples curiosidade, outros por aquela fome silenciosa de julgar. Mas, curiosamente, não sentiu medo. Sentiu um peso se preparando para ser solto. As primeiras palavras saíram lentas, como se cada sílaba carregasse a responsabilidade de revelar algo que não poderia mais ser escondido. Falou de como começou a vender doces para pagar as despesas de casa, mas não parou aí. Sua voz carregava histórias que iam muito além do trabalho. Contou sobre as madrugadas em claro, misturando ingredientes enquanto o corpo pedia descanso, e sobre como, muitas vezes, o barulho da panela fervendo abafava o som da solidão. Enquanto falava, sua mente resgatava imagens que nunca tinham deixado de existir. O dia em que perdeu o emprego e voltou para casa com as mãos vazias. O momento em que precisou decidir entre pagar a conta de luz ou comprar o remédio que a mãe precisava. A primeira vez que ouviu de um cliente que seu doce valia menos, porque ela não usava embalagem cara. Cada lembrança era um fragmento dessa verdade que se acumulava em sua voz. A criança a ouvia com atenção, os olhos fixos nela como se cada detalhe fosse importante. E isso a impulsionava a continuar. Falou sobre o medo de não conseguir, sobre o orgulho de cada venda, sobre a alegria silenciosa de ver alguém provar algo feito com suas próprias mãos e sorrir genuinamente. Revelou que cada doce carregava mais do que sabor, carregava um pedaço de sua própria vida. Aos poucos, quem estava ao redor começou a ouvir também. O burburinho diminuiu. Algumas pessoas, que antes evitavam olhar para ela, agora acompanhavam cada palavra, talvez tentando entender como uma história tão forte podia estar escondida atrás de algo tão simples. Mas não era tudo que ela revelaria. Guardava ainda um último pedaço, o mais profundo, aquele que explicaria de vez por que continuava, dia após dia, apesar de todos os obstáculos. Esse fragmento, sabia, teria o poder de transformar não apenas a percepção que tinham dela, mas também a forma como viam a si mesmos. A revelação que silenciou o salão. O instante que antecedeu a revelação foi como um sopro contido no ar. Ela respirou fundo, e a sensação era de que cada olhar agora estava preso a ela, mesmo que alguns tentassem disfarçar. O salão, antes tomado por risos e conversas, foi cedendo espaço a um silêncio curioso, como se todos pressentissem que algo importante estava prestes a ser dito. E então, com a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa de ornamentos, ela começou. Falou sobre a mãe doente, que dependia de cuidados constantes e de remédios caros que o orçamento nunca comportou. Contou como, após perder o emprego, viu nas receitas que aprendera ainda na infância uma saída para não deixar faltar o básico em casa. Não era uma escolha glamourosa, nem planejada, mas era o que tinha, e acima de tudo, era o que sabia fazer com excelência. Sua voz não tremia, mas cada palavra vinha carregada de um peso que só quem viveu poderia entender. Os olhares ao redor mudaram lentamente. Onde antes havia desdém, surgia perplexidade. Onde havia indiferença, nascia um incômodo silencioso. Continuou, revelando como acordava antes do amanhecer para produzir os doces, cada um envolvido em papel colorido que, para muitos, era apenas um detalhe, mas para ela significava dignidade, porque acreditava que o cliente merecia receber algo bonito, mesmo que simples. Contou sobre as noites em que o corpo pedia descanso, mas o medo de faltar dinheiro a fazia continuar mexendo a panela até as mãos doerem. E então, veio o ponto que fez o salão inteiro se prender à história. Cada doce vendido era um passo na realização do sonho de ver o filho estudando,
longe das privações que ela conheceu. Não era apenas sustento. Era um investimento silencioso em um futuro melhor. A criança, que iniciara tudo com uma simples pergunta, abriu um sorriso discreto, como se tivesse entendido mais do que muitos adultos presentes. O salão, antes cheio de ruídos, estava mudo. Ninguém ousava interromper. Alguns desviavam o olhar, talvez envergonhados do que haviam pensado ou dito. Outros mantinham os olhos fixos nela, como se estivessem vendo pela primeira vez. Não havia espaço para a pena, porque sua postura não permitia isso. O que existia ali era respeito, e talvez para alguns, um desconforto por perceberem o quanto tinham julgado sem saber. Ela terminou sem pedir nada, sem apelos. Apenas deixou a verdade no ar, como quem entrega um presente e se afasta. A história, agora exposta, não era mais só dela. Passara a ser também daqueles que a ouviram, e de alguma forma foram tocados por ela. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o silêncio denso de quem sabe que, depois de ouvir algo assim, não há como voltar a ver as coisas da mesma maneira. A dignidade que não se compra. Após a revelação, o salão parecia diferente. Não porque a decoração tivesse mudado, ou porque a música tivesse parado, mas porque o ar carregava agora um peso silencioso, impossível de ignorar. Ela permanecia de pé, firme, segurando a cesta com a mesma postura de quando entrou. Não havia vitória estampada no rosto nem provocação. Apenas a serenidade de quem sabe que dignidade não é moeda de troca e não depende da aprovação de ninguém. Alguns se aproximaram com gestos hesitantes, como se quisessem dizer algo, mas recuaram antes de abrir a boca. Outros desviaram o olhar, evitando encarar a própria consciência. Ela, no entanto, não precisava de palavras para reconhecer o impacto que havia causado. Sua presença ali, inabalável, era a resposta mais poderosa que poderia dar. Não era preciso levantar a voz ou apontar o dedo para expor o erro alheio. Bastava continuar de pé. Enquanto recolhia o olhar de alguns, lembrou-se de quantas vezes tentaram diminuí-la, de quantas portas se fecharam antes que pudesse sequer explicar quem era. A cada lembrança, reafirmava para si mesma que jamais deixaria que sua história fosse definida pelos preconceitos dos outros. Dignidade para ela era não se curvar diante da humilhação. Era manter a cabeça erguida mesmo quando o chão parecia puxá-la para baixo. No canto, a criança que havia feito a pergunta a observava com um sorriso tímido, como se reconhecesse, à sua maneira, a força que tinha acabado de testemunhar. Essa conexão silenciosa era mais valiosa do que qualquer gesto tardio de arrependimento vindo dos adultos, porque a dignidade que ela carregava não era para ser exibida como um troféu. Era para ser vivida, dia após dia, nas pequenas escolhas de não ceder à vergonha, de não deixar que a injustiça moldasse quem ela era. Ao dar alguns passos para sair, sentiu que cada movimento era um ato de afirmação. Não estava fugindo, estava concluindo o que tinha ido fazer. E mesmo que ninguém comprasse um único doce naquela noite, nada disso apagaria o valor do que havia acontecido. Seu trabalho, seu esforço e sua história tinham sido expostos sem filtro, e ela permanecia intacta. Dignidade, pensava, não é algo que se pede ou se implora. É algo que se carrega por dentro, que não se perde nem mesmo quando todos tentam arrancá-la. E naquela noite, ao cruzar a porta de saída, ela levava consigo a certeza de que tinha mostrado isso da forma mais clara possível. Porque no fim, podem tentar medir uma pessoa pelo que ela possui, mas jamais conseguirão comprar o que ela é de verdade. Quando o doce se torna lição. Do lado de fora do salão, o ar da noite parecia mais leve. As luzes e os sons da festa ficavam para trás, mas o que havia acontecido lá dentro ainda pulsava no peito dela. Caminhava com passos firmes, sentindo o peso da cesta, que já não era mais apenas uma cesta de trabalho. Naquela noite, ela tinha se transformado em algo maior, em um símbolo da resistência silenciosa que carrega quem se recusa a ser definido pelo olhar alheio. Enquanto se afastava, lembrava-se dos rostos que viu quando contou sua história. Alguns exibiam constrangimento,
outros traziam um respeito novo, inesperado. Mas o que mais lhe marcou foi o olhar daquela criança, puro e atento, que havia iniciado tudo com uma simples pergunta. Era como se, naquele instante, a menina tivesse entendido que valor não se mede pelo que se veste, pelo que se possui ou pelo lugar que se ocupa, mas pela força que se mantém, mesmo quando o mundo tenta nos reduzir. Seguiu pelas ruas, sentindo o cheiro doce que escapava da cesta se misturar ao vento frio. Pensava que talvez nunca mais visse aquelas pessoas, e isso não importava. O que importava era o que tinha sido deixado para trás. Uma lição. Uma lição que não se dizia diretamente, mas que se sentia. A de que cada pessoa carrega uma história que não pode ser julgada pelo que se vê na superfície. E que, às vezes, basta um momento de escuta genuína para mudar a forma como vemos o outro. Ao chegar em casa, colocou a cesta sobre a mesa e ficou alguns segundos olhando para ela. Não via apenas doces, mas capítulos inteiros de sua vida. Cada receita era uma memória. Cada embalagem, um esforço para dar um toque de beleza em meio à dureza do dia a dia. Sorriu sozinha, não com vaidade, mas com o alívio de quem cumpriu uma missão que nem sabia que teria naquela noite. Lá dentro, no salão, talvez alguns voltassem às suas conversas superficiais, tentando abafar o incômodo que a verdade havia causado. Mas para outros, aquela história ecoaria por muito tempo, como um lembrete incômodo e necessário. E quem sabe, em algum momento, quando provassem um doce qualquer, lembrariam da mulher que, com firmeza e sem pedir nada, ensinou que o respeito não é dado pelo título que se tem, mas pelo modo como se vive. Naquela noite, ela não vendeu apenas doces. Vendeu um pedaço de verdade. Ofereceu um gosto que não se esquece, não por causa do açúcar ou do chocolate, mas pelo que veio junto com eles. A certeza de que, no fundo, todos têm valor. E esse valor não se compra, não se negocia, e muito menos se destrói. Porque quando o doce se torna lição, ele deixa de ser apenas sabor e passa a ser memória. Uma memória capaz de mudar, mesmo que um pouco, o coração de quem a prova. Você acabou de ouvir uma história que mostra que por trás de cada olhar existe uma verdade que merece ser conhecida. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo para que mais pessoas repensem seus julgamentos. Deixe seu like para apoiar histórias que precisam ser contadas e se inscreva no canal para não perder nenhuma. Comente aqui embaixo o que essa história fez você sentir e qual lição você leva daqui hoje. Sua voz pode inspirar alguém mais do que você imagina.